possamos continuar colocando toda a nossa confiança e esperança na palavra de Deus. That we may always put our trust and our hope in the Word of God. Vamos chamar o Les e orar por ele, traz a palavra para nós. We will call Les up here and we will pray for him. He will bring the Word for us. Vamos agradecer pela vida do Les e do Daniel e toda a sua família. So let's thank God for Les's life and Daniel's life and all his family. Sim, Deus, mais uma vez, muito obrigada. God, again, we say thank you. Obrigada pelo coração disponível do Les e do Daniel Thank you for Les's available heart, for Daniel's available heart, para trazer da tua palavra e que possamos aprender mais sobre ela. to bring your Word and that we might learn more from you. Que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos atentos a ouvir a tua palavra. May our hearts be open, may our ears pay attention to hear your Word. E te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha de encontro conosco nesta manhã agora. And we ask you in the name of Jesus that your Holy Spirit would encounter us this morning. Amém. Amen. Amen. So, as Raji's a bit more power. So, as Raji said, this is the last Sunday in 2026. Então, como disse a Grazi, este é o último domingo de 2025. And It's at 26, right? 25. Don't actually say that. It was very cold. So, for many of us, we're looking forward to 2026. Então, muitos de nós já estamos com grandes expectativas para 2026. Optimistic plans about losing weight. Alguns de nós temos planos otimistas acerca, por exemplo, de perder peso. Well, I need to. Eu sei que eu preciso Get fit. Ficar em forma. And doing those things you were going to do last year or this year, and now you might put them forward to next year. E pegarem todas as coisas que tinham planeado para 2025 e fazê-las em 2026. However, some people are perhaps not looking forward with much optimism. Mas se algumas pessoas não estão a olhar para 2026 com tanto otimismo. They're thinking, well, nothing's really going to change for me, it's just a date. E estão a pensar, bem, isto não muda realmente nada para mim, é só uma mudança de data. But I want to encourage everyone to have hope. Mas quero encorajar todos a terem esperança. After all, we are children of Father God who loves us. A verdade é que nós somos filhos de um Deus Pai que nos ama. We're sons and daughters of Almighty God. Somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. So this morning I'd like to wake you up with some questions. Então, esta manhã eu gostava de vos acordar com algumas perguntas. So, looking forward to 2026, what are you hoping for? Então, se olharmos para 2026, quais são as tuas expectativas? And what is your hope based on? E qual é a base da esperança que tu tens para 2026? I'll repeat the question slightly differently. Eu vou repetir a pergunta de um modo um pouco diferente. What do you have faith for in 2026? Quais são as coisas para as quais tu tens fé para 2026? And what is your faith or expectation based on? E essa fé ou expectativa que tens para 2026 é baseada em quê? In other words, do you see your something, your hope as a possibility? Por outras palavras, tu olhas para aquilo que tu esperas como uma possibilidade? Or do you have faith in God's promises for it? Ou tens fé que há promessas de Deus para aquilo específico? So let's just look at one of God's promises. Então vamos apenas olhar para uma das promessas de Deus. The build-up to this promise is Jesus telling us not to worry about the things of life. O contexto desta promessa é quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com as coisas desta vida. Not to worry about our food, Para não nos preocuparmos com a nossa comida, our clothes, com o nosso vestido and very importantly, our looks. e, muito importantemente, também com o nosso aspecto. Then Jesus says these words in Matthew 6:32. Quando Jesus diz estas palavras no capítulo 6 de Mateus, no versículo 32, For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Jesus diz, pois os gentios, eles buscam todas estas coisas, e o vosso Pai Celestial
Celestial sabe que vocês necessitam, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. So, we have to live in a way to seek the kingdom of God as our first priority. Temos de viver de tal maneira que o reino de Deus, buscá-lo, tem de ser a nossa primeira prioridade. If we do, God is promising to supply or give us all of the practical things we need to live. Se isso for a nossa prioridade, então Deus promete que vai suprir todas as outras coisas práticas da nossa vida. So, if we love God and know God, we're surely going to do what He says, no? Então, se amamos a Deus, se conhecemos a Deus, é algo que nós vamos naturalmente fazer, não é? So we seek, in first place, the kingdom of God as our priority. Então, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus como nossa prioridade. Seek what is of eternal value. Buscar aquilo que tem um valor eterno. We live in a fallen world under the control of the evil one. O mundo no qual nós vivemos é um mundo caído, é um mundo que está sob o jugo do inimigo. We live in feeble, doomed bodies. Os corpos em que nós vivemos são corpos mortais. However rich we are or we become, we're going to have to leave it all behind. Por mais ricos que nós sejamos, a verdade é que tudo o que nós temos aqui nós teremos de deixar para trás. But there is a way to build or invest for eternity. Mas existe uma maneira de construir ou de investir para a eternidade. To receive a reward for all the kingdom things we've been part of building. De receber uma recompensa pelas coisas que nós fazemos aqui na Terra, para o seu reino. So the kingdom of God is not about short-term prosperity in this life. Então o reino de Deus não é acerca da prosperidade a curto prazo que nós podemos ter nesta vida, But rewards that last for eternity. mas acerca de recompensas que duram para a eternidade. So take Jesus' advice. Então vamos levar este conceito de Jesus. Seek first or prioritize the kingdom of God in your life, in your planning and your hopes. Buscar primeiro o reino de Deus na nossa vida, no nosso planeamento, nas nossas esperanças. So let's have a look what that looks like in practice. Vamos ver como é que isto se vê na prática. Ephesians 5, 8 to 10. Efésios 5, versículos 8 a 10. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases God. Pois, outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. You are light. Vós sois luz. Doesn't matter what you feel like this morning, you are light. Não é acerca do que nós estamos a sentir esta manhã, Deus diz, nós somos luz. And we can choose to live a life in a way that pleases God. E nós podemos fazer a escolha de viver uma vida de maneira que agrada a Deus. His goodness A sua bondade comes through, is shown through our goodness in the way we live and relate to other people. A bondade de Deus é revelada ao mundo através de quando nós agimos com bondade para com os outros. Our righteousness is always intentionally choosing to do what is right or correct in the sight of God. A nossa justiça vem de escolher também fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Our truth is believing what God's word says and not from any other source. A verdade vem de acreditar naquilo que a palavra de Deus diz acima de qualquer outra fonte. And you know that little bit at the end. Find out what pleases the Lord. E gosto muito daquilo que temos aqui no final, dizer, aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. So what pleases God? Então, o que é que agrada a Deus? We have already seen that how to live as in the light. Nós estivemos a falar de como viver na luz. But think of Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Mas lembramos também daquilo que está escrito em Hebreus 11, versículo 2, que sem fé é impossível agradar a Deus. So with faith, or living by faith, that pleases Him. Ou seja, o viver pela fé será agradável a Deus. Let's think of church. Vamos pensar na igreja. How much of what we do or say in church requires faith? Então, quanto daquilo que nós fazemos dentro da igreja é que realmente
prayers are genuine, they require faith that He hears us and rewards us. Se as nossas orações são genuínas, quer dizer que nós temos fé quando oramos que de facto vamos receber aquilo pelo qual oramos. In the same way, we have faith that God hears and receives our worship. Da mesma maneira, nós temos fé que Deus ouve e recebe a nossa adoração. Even preparing the room is an act of faith. Mesmo preparar este salão é um ato de fé. We're not singing to build or encourage ourselves, Nós não cantamos para apenas nos edificar ou encorajar a nós próprios, but we're standing before God and worshiping Him. mas nós estamos aqui diante de Deus e estamos a adorá-lo. God knows our hearts. Deus Ele conhece os nossos corações. So let's look at what this kingdom is we're supposed to be seeking. Então vamos ver um bocadinho mais em detalhe este reino que Deus diz que devemos buscar. The basic meaning of the word kingdom in the Bible is reign. Então, o significado básico quando falamos de reino na Bíblia é de facto um reino, um reinar. We've all prayed for God's reign to come to earth, haven't we? Nós oramos para que o reino de Deus venha sobre a terra, não é? We've all looked at Matthew 6:10 and said it many times. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Como nós vemos na oração de Mateus 6, versículo 10, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra assim como nos céus. This is how Jesus taught us to pray. Isto é o modo como Jesus nos ensinou a orar. So what else did Jesus say about the kingdom? Então, o que mais é que Jesus disse acerca deste reino? Mark 9:1. And he said to them, truly I tell you, some who are standing here will not taste death before that they see the kingdom of God has come with power. Marcos 9:1. E Jesus disse, garanto-vos que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. So Jesus was saying the kingdom was coming soon. Então Jesus estava a dizer que o reino vinha em breve. Soon in the lifetime of the disciples standing with him. E quando ele diz em breve, está a dizer dentro do tempo de vida daqueles discípulos que estavam à frente dele. So it has come in part at least. Então, seu reino veio, pelo menos em parte. Jesus lived and acted on earth in his own authority and power given him by the Father. Jesus, ele viveu na terra e atuou na terra através do poder que o Pai lhe tinha dado. But what he's saying is the power, the kingdom is coming for all believers. Mas o que ele está a dizer é que aquele poder do reino que o Pai lhe tinha dado estava a vir não só para ele, mas para todos aqueles que crescem. That's for those who seek it. Para aqueles que o buscam. Paul clarifies this in Corinthians, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Paulo diz em Coríntios muito explicitamente, pois o reino de Deus não é só conversa, é acerca de poder. So Paul describes his ministry in Corinth, which is a city known for its intellectual pride. Paulo, a forma como ele descreve o seu ministério a Corinto, a cidade de Corinto, que é uma cidade conhecida pelo seu intelecto, pelo seu orgulho, no seu conhecimento, na sua sabedoria. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Ele diz que, pois eu resolvi não saber nada entre vós para além de Jesus Cristo e este crucificado. I came to you in weakness with great fear and trembling. Eu vim a vós em fraqueza, com grande temor e tremor. My message was not, and preaching was not with wise and persuasive words, A minha mensagem, a minha pregação não foi com palavras de sabedoria ou persuasão, but with a demonstration of the Spirit's power, mas com a demonstração do poder do Espírito, so that your faith might not rest on human wisdom, para que a vossa fé não descanse sobre a sabedoria humana, but on God's power. mas sobre o poder de Deus. And when we stand at the front, many people, including me, can share that feeling of weakness, fear and trembling. E quando nós estamos aqui à frente, muitas pessoas, inclusive eu, podemos sentir isso de fraqueza, de medo, de temor, de tremor. Which is a kind of a good thing because it makes us rely on the Spirit. Que acaba por ser uma coisa que não é má, porque nos ensina a depender do Espírito. So we need this Holy Spirit's power. Porque nós precisamos deste poder do Espírito.
So we've had a glance at the kingdom of God on earth that Jesus told us to seek. Porque nós tivemos então um pequeno vislumbre do poder de Deus, do reino de Deus na Terra, através de Jesus Cristo. It's not a concept. Não é um mero conceito, It's not another name for the church. não é apenas um segundo nome para a Igreja. It's linked to the Holy Spirit's power, but not the Holy Spirit. Está conectado ao poder do Espírito Santo, mas não é um Espírito Santo. It's where God reigns now. É onde Deus está a reinar neste momento. So we can ask ourselves, does God reign in our lives? E nós podemos perguntar-nos a nós mesmos, será que Deus reina na minha vida? Is God's kingdom our first priority? O reino de Deus será a minha primeira prioridade? Are we living in an intentional way to please God? Será que o modo como eu estou a viver, eu tenho a intenção realmente de agradar a Deus com aquilo que faço? Jesus is our example, isn't he? Jesus ele é o nosso exemplo perfeito, não é? And Jesus said in John 8:29, Jesus diz-nos no capítulo 8 do Evangelho de São João, no versículo 29. and he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do these things that please him. E ele diz, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me enviou sozinho, pois eu sempre faço as coisas que lhe agradam. So it's not a matter of just repeating Jesus' words. Então não é acerca de simplesmente repetir as palavras de Jesus. It's living like Jesus and doing what pleases Father. É viver deste modo que Jesus disse que devia, fazendo aquilo que agrada a Deus. Jesus hasn't left us alone either. Porque Jesus também não nos deixou sozinhos. He has sent the Holy Spirit. Ele enviou o seu Espírito Santo. The Holy Spirit is described as one who comes alongside us. O Espírito Santo é descrito como aquele que está ao nosso lado, aquele que nos acompanha em tudo. And in King James Version it says, I will pray the Father, and he will give you another comforter. Em outras versões diz, eu vou orar ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. When the King James was written in the 17th century, Quando esta versão, por exemplo, que diz isto foi escrita no século XVII, the word comfort meant something different to today. quando nós temos esta palavra aqui, Consolador, ela tinha um significado um pouco diferente do que nós temos hoje em dia. It meant to strengthen, encourage, or make brave. É aquele que fortalece, aquele que encoraja, aquele que nos dá ousadia. It's very different to that sense of console somebody or wipe away their tears. É muito diferente daquele sentido que nós às vezes vamos buscar essa palavra que é o consolar, que é limpar as lágrimas. Can I have the picture? E tenho uma pequena imagem. You can see the guy with the big stick. Vão ver o homem com aquele grande pau. He's described as comforting the troops. A descrição dele é aquele que conforta as tropas. So it's a very different picture of the Holy Spirit. Então é uma imagem muito diferente do que nós vemos no Espírito Santo. It's encouraged them in the sense of infusing courage and strength. Este consolo tem a ver com dar-lhes coragem, com dar-lhes força. That makes us think perhaps of violence. Sorry. That makes us think of violence. Faz-nos pensar talvez em violência. So this whole picture of the Holy Spirit is like encourage us into battle. Então esta imagem do Espírito Santo acaba por ser aquele que nos encoraja para a batalha. And Matthew 11:12 speaks of this violence. Em Mateus 11, versículo 12, fala-nos desta violência. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Nos diz, pois desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus avança violentamente e os violentos tomam pela força. Uma tradução bem difícil em português. We can understand this verse in two different ways. E podemos entender este versículo de algumas formas diferentes, duas formas diferentes. The kingdom is advancing powerfully and forcefully through Jesus, but faces strong opposition. O reino avança forçosamente através de Jesus, mas enfrenta grande oposição. Or the violent referred
to it could refer to the believers eager, forcing their way into the kingdom. Ou pode ser acerca daqueles que acreditam e que com força buscam o reino dos céus. What is clear is there is a time when God's rule, the kingdom on earth, is present only in part. O que nós vemos claramente é que há um tempo dentro do domínio de Deus em que o reino de Deus está presente apenas em parte. And there's active, violent resistance. E há uma resistência ativa contra o reino de Deus. And therefore, as believers, we must violently pray for thy kingdom to come, thy will be done on earth as it is in heaven. Então, nós como cristãos temos de orar com força para que o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. We have to work in prayer and our actions to bring God's reign to earth. Nós temos de trabalhar tanto em oração como em ação para fazer a vontade de Deus se cumprir aqui na terra. One last question. Então, uma outra questão. Do we really believe Matthew 6:33? Será que nós acreditamos realmente na promessa de Jesus em Mateus 6:33? That if we seek first the kingdom of heaven, Que se nós the kingdom buscarmos, of God, se buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, everything else will be provided for us. tudo demais nos será acrescentado. If we commit in faith to seek, we may be surprised. Se nós nos comprometermos com fé a buscar a Deus, ao seu reino. When we were returning to Portugal in 2005, we believed God had led us to buy a certain pair of ruins Nós podemos ficar surpreendidos com o que Deus preparado. Quando nós voltámos a Portugal em 2005, nós acreditámos que Deus nos tinha levado a comprar uma certa ruína. We paid the 10% deposit and went back to Ireland. E então pagámos o depósito de 10%. And then we received the builder's estimate. It was more than double what we were thinking. E depois recebemos o orçamento do construtor que era o dobro daquilo que nós tínhamos pensado. We prayed and prayed, what should we do? Nós orámos para tentar saber o que é que nós devíamos fazer. On the final day before we complete or lose our deposit, Então, no último dia, antes de darmos o depósito completo das duas ruínas que queríamos comprar, I prayed, this is it, Lord, it's now or never. I'm pulling out unless you say or do something. eu disse, ok, Senhor, é agora ou nunca. Eu vou tomar a decisão, a não ser que tu digas alguma coisa. Eu vou sair antes, a não ser que tu digas alguma coisa. I was not full of faith. Eu não tinha fé para fazer isso. I thought it much better to lose our deposit than put the rest of our money in and possibly lose that as well. Eu pensei que seria melhor perder o depósito que já tinha posto do que a possibilidade de perder tudo que eu ia pôr ainda mais. At 9 o'clock that night, Às 9 horas daquela noite, we had a phone call from a friend who's never phoned me before in 10 years. tivemos o telefonema de um amigo que não me telefonava há 10 anos. He asked me, how's the move going? Perguntou como é que estava a correr a mudança. I said, we've no hope. Eu disse, estamos completamente sem esperança. We have Mary's retirement field to sell. Temos de vender a propriedade que a Mary tinha botado para a reforma. But we've got to decide by tomorrow morning. Mas depois temos de decidir até amanhã de manhã. And he turned around and said, well, I'll guarantee to buy the field at valuation if you like. E ele disse, olha, eu pago-vos, eu garanto-vos que vou comprar o terreno pelo preço pelo qual foi valorizado, se quiserem. With that encouragement, we went ahead. Então com esse encorajamento nós fomos e fizemos parte do depósito. A little while later, E pouco mais tarde, the field finally achieved near valuation, o terreno finalmente chegou à valorização, but it still looked a long way from what we wanted. mas ainda não estava como nós queríamos. But we said, okay, sell it. Mas tudo bem, nós vendemos. That same night, E nessa mesma noite, a neighbour phoned and said, your estate agent is fiddling you. o nosso vizinho ligou-nos e disse que o nosso agente imobiliário nos estava a enganar. I wanted it and he won't let me. E ele que ele queria, o vizinho queria
agente imobiliário não queria deixar. And that man, Billy, he kicked off a bidding war. E esse homem, Billy, o vizinho, ele começou a fazer propostas e os outros fizeram propostas em cima. And what we received was doubled. E aquilo que nós recebemos foi o dobro do que tínhamos pensado. We now had enough to finish it. E então tínhamos o suficiente para terminar a obra. So God had provided in an exceptional way. Então Deus providenciou de uma forma excepcional. If you like using greed, Se vocês querem usar a ganância, por exemplo, making them bid against each other, well, it wasn't worth that much. não foi algo que valia muito, mas o que aconteceu foi que começaram de facto a fazer propostas uns contra os outros. And I think if you look back over the year or years, you will see that God provides quiet ways usually. E o que nós vemos muitas vezes, se olharmos para trás da nossa vida, é que Deus providencia de maneiras que nós não esperamos. So let's take Matthew 6:33 seriously. Então vamos levar a sério aquilo que diz em Mateus 6:33. Jesus called to seek the kingdom of God first. Jesus diz-nos para seguir, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. It's like an invitation to partner with Him, bringing in His kingdom. É como se Ele nos estivesse a fazer um convite para sermos sócios com Ele e trazer o seu reino. All these things will be added to us. Todas estas coisas nos serão acrescentadas já que nos comemos. It's not about coming to church on Sunday and one day going to heaven. E não tem nada a ver com vir à igreja todos os domingos para um dia chegar ao céu. It's about bringing heaven's power and heaven's values to earth. É acerca de trazer o poder de Deus e os valores de Deus do céu para a terra. To be a partner, we must first commit to seeking the kingdom of God. Para sermos parceiros com Ele, o compromisso que nós temos de assumir é de seguir, é de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. To commit to living a life pleasing to Him. Comprometemos a viver uma vida que agrada a Deus. We must learn to walk by faith. Temos de aprender a viver pela fé, a andar pela fé, Step out in faith a dar passos de fé and be open to the Holy Spirit's leading. e a estarmos abertos para o dirigir do Espírito Santo. And not be surprised if the Holy Spirit is still on comfort from the 17th century. E não ficarmos surpreendidos quando o Espírito Santo é esse Consolador que nos fortalece, que To encourage us and give us courage for the spiritual battle. nos encoraja, que nos torna ousados para a batalha espiritual. If you're not in a battle, you've probably already been defeated. Se tu sentes que não estás numa batalha, se calhar é porque já foste derrotado. So, our decision for 2026 is whether we choose or not to seek the kingdom of God. Então a nossa decisão para 2026 é esta. Nós temos de decidir se queremos ou não buscar o reino de Deus. It doesn't depend on age, be glad to know. E ficamos todos contentes em saber que não depende da nossa idade. You are not too old. Tu não és velho demais. Looking for a young one to say you're not too young. E se fores muito novo, eu digo-te que tu não és novo demais. But if we choose His way above all, Mas se escolhermos o caminho de Deus acima de qualquer outro caminho, we must have faith and conviction that we're building the kingdom, not just trying to live a good life. a fé que nós temos de ter é que estamos a construir o reino de Deus aqui na terra, não apenas a tentar viver uma vida melhor. That we're representatives of Christ on earth, Ele nos torna representantes de Cristo na terra, His body, the church. o seu corpo, a igreja. Then we will live with an expectation of receiving power. Aí podemos viver com uma verdadeira expectativa de receber poder. We receive power for life as we need it. O poder que nós recebemos de Deus é para a nossa vida à medida que nós precisamos. If we received it in advance, we wouldn't need the faith. Se nós recebêssemos tudo, como é que se diz, antecipadamente, sem ser por um momento, então não era preciso fé para cada momento. So we have to step out. Então nós temos de dar passos de fé. Even if, like me, I'm buying the house, you might step back and think, oh, Mesmo se, como eu, neste momento que estava a comprar a casa, tu tens vontade de dar um passo atrás e dizer, não, estou com medo de fazer isto. but then it's the time to wait on God. Mas às vezes também pode ser o tempo de esperar aquela resposta de Deus. And He will renew our strength and our faith. E Ele vai renovar a nossa força, vai renovar a nossa fé. Amen? Amém? It might take a while.
confiança, vamos para 2026. And so let's step in full confidence into 2026, Buscando primeiro o reino de Deus, seeking first the kingdom of God. e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. And all these things shall be added unto us. E eis que Ele fará novas todas estas coisas. And He will make all things new. Devemos confiar nisso. That's what we should place our trust in. A palavra do Senhor é viva e eficaz para nos levar adiante. The Word of God, it is alive and it is effective to lead us ahead. Amém? Amen. E no próximo ano estaremos aqui juntos, se Deus quiser. In the next year we shall be here together, if it is God's will, Buscando sempre em primeiro lugar as coisas de Deus. seeking His kingdom first. Vamos terminar o nosso serviço em oração. So we will finish this service with prayer. Teremos uma última canção para louvar o Senhor. We will praise God with one last song before we finish. Ainda podemos estar aqui um pouquinho, tomando um café, bebendo um chá quentinho. And we can spend some time together here after having some tea or coffee. Não temos atividades ainda durante esta próxima semana, We don't have any activities happening during this week, mas podemos talvez mandar mensagens uns aos outros, encorajar uns aos outros. but we can maybe send some messages to each other, encourage one another. Alguma necessidade que se tenha, com certeza pode estar entrando em contato conosco. And any need that you have, you're always available if you need to contact us. E que o Senhor, na sua infinita bondade, possa abençoar o nosso fim de ano. And may the Lord in His infinite mercy bless our new year. Vamos orar. Deus, muito obrigada. Lord, thank you so much. Obrigada porque escolhemos hoje a melhor parte de estar aqui e ouvir da Tua palavra. God, thank you that today we chose the best part to be here, to hear your word. Que ela seja viva e eficaz no nosso coração. Lord, may it be alive, may it produce an effect in our hearts. E ao sairmos daqui para a nossa casa, para a nossa vida, que a gente saia cheio da Tua palavra. And as we leave here to go to our homes, may we leave full with your word. Na in our certeza hearts. que o Teu Espírito Santo anda sempre conosco. Resting assured that your Holy Spirit is always with us. Louvamos e bendizemos o Teu nome, We worship you, we praise, we bless your holy name. que é digno de toda a honra. It is worthy of all honor. Abençoe a cada família aqui representada. May you bless each and every family that is here represented, Lord. Abençoe cada família dos nossos irmãos que está em casa. May you bless the families of each one of our brothers and sisters that are at home. Que o Senhor seja a cura para qualquer tipo de doença. Lord, may you provide healing for any kind of illness. Que o Senhor seja a paz para todo tipo de confusão. May you bring peace into all sorts of confusion. E que o Teu amor entre em cada coração e em cada casa. And may your love come into every heart and every house. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus.